Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade à nossa parte de geografia humana, tá? O vídeo de hoje nós vamos iniciar os chamados movimentos migratórios, tá? Então nós terminamos, né? A parte de população brasileira, a formação da população, as suas características, estrutura etária da população, né? Crescimento natural. E agora nós vamos falar de um outro crescimento da população brasileira que seria por meio dos movimentos migratórios, ou seja, das migrações, tá? Então, nós vamos hoje trabalhar basicamente quais são essas migrações, como elas ocorrem no Brasil, tá? E aí eu vou dar maior destaque nesse vídeo da migração interna. A gente não vai falar muito das migrações externas, tá? Da imigração e da emigração, que aí no outro momento eu trabalho isso com vocês, tá? Então, a gente vai estar falando mais hoje das migrações internas. Então, vou dar uma geral hoje sobre a externa, mas eu não vou focar tanto nesse movimento migratório dentro do Brasil, ok? Bom, vamos minimizar aqui, vamos lá começar a nossa aula. Vamos lá, gente? Bom, nós vamos então, como eu falei para vocês, né? Nós estamos na tua apostila 2, na sequência do conteúdo que nós tínhamos já começado a ver, tá? Que seria a parte, no caso, de população. Então, nós já vimos a parte de estrutura da população brasileira e o crescimento natural ou vegetativo. E agora nós vamos falar dos movimentos migratórios no Brasil, ok? Então, antes de eu falar específico desses movimentos dentro do Brasil, vamos relembrar alguns conceitozinhos importantes, ok? Bom, primeiro, toda vez que você fala em movimento migratório, a gente poderia estar falando de mobilidade espacial da população. Ora, o que seria movimento ou mobilidade espacial, né? O espacial seria justamente essa região, né? De onde que eu saio de um lugar e vou para outro. Então, movimento ou mobilidade espacial seria esse deslocamento que eu estou fazendo dentro de uma determinada região. E essa mobilidade, ela pode ser dentro da própria região, ela pode ser dentro do próprio país, como ela pode ser de uma região para outra ou de um país para outro. Então, basicamente, esse deslocamento espacial dentro do espaço geográfico que a população faz, ela pode ser classificada conforme o espaço que ela se desloca, o tempo de permanência que ela vai ficar e a forma da migração, tá? Então, primeiro, espaço de deslocamento. Como seria esse espaço? Se é um deslocamento interno ou externo. Então, quando eu falo de migração externa, eu estou falando de quê? De país para país. Então, eu estou falando basicamente de imigrar e emigrar, certo? Ora, o que é a imigração e o que é a emigração? Cuidado, porque uma letrinha, muitas vezes você lendo rápido, você não presta atenção e ele muda por completo o sentido, tá? Então, quando você fala imigração, lembra de interno, interior, quando as pessoas estão chegando num país. E quando você fala em emigrar, ou seja, a saída dessas pessoas, tá? Você está lembrando de externo, exterior, as pessoas estão saindo. É lógico que quem faz uma migração externa, ela vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, imagine um brasileiro que vai embora do seu país. Quando ele sair do Brasil, ele será, para nós que ficamos aqui, um emigrante. Então, ele emigrou do Brasil, ou seja, ele saiu, ele foi para um outro país. Só que quando ele chegar no local que ele chegar, esse brasileiro vai ser chamado de imigrante, ou seja, está chegando num país. Então, vocês têm que ter muito cuidado quando você está falando de migrações, se ele está se referindo ao processo de saída da imigração ou da chegada. Então, se eu falar assim, vamos falar da imigração brasileira, eu estou falando de quem chegou no Brasil. Falando da imigração, estou falando de quem está saindo do Brasil, tá? Essas expressões imigrar e emigrar, ela não é usual internamente, apesar que eu já vi, tá, alguns autores usando isso como se fosse imigração de saída ou de chegada dentro do Brasil. Mas não é um conceito correto, tá? O conceito imigrar e emigrar é mais para país, ou seja, uma migração externa. Quando eu falo migração interna, ou seja, eu estou migrando dentro do próprio país, certo? Aí você pode ter uma migração interregional ou intrarregional. Ora, qual é a diferença de eu ter uma migração interregional ou intrarregional? A interregional é quando você está migrando entre regiões.
Então, por exemplo, nós estamos saindo aqui do Mato Grosso do Sul e eu estou indo embora, por exemplo, para um estado da região norte, né? Então, fui lá para o Pará, ok? Então, eu estou migrando de região centro-oeste para a região norte. Então, eu estou fazendo uma migração interregional, ou seja, entre regiões, certo? Que nós vamos ver que vai ser a migração que mais ocorreu durante décadas do século passado no Brasil. Na verdade, durante séculos, a migração interregional aconteceu no Brasil, tá? Já a migração intra-regional, intra-interno, é quando você está tendo uma migração dentro da própria região, tá? Então, por exemplo, há uma pessoa que sai do interior do Mato Grosso do Sul, de uma cidade do interior, e vem morar em Campo Grande. Ora, você está fazendo uma migração intra-regional, dentro da própria região, tá? Até mesmo dentro da mesma região. Por exemplo, eu saio do Mato Grosso do Sul e eu vou morar, por exemplo, no Mato Grosso. Eu estou fazendo uma migração dentro da própria região centro-oeste, intra-regional. Hoje, gente, hoje, século XXI, as migrações elas estão sendo mais intra-regionais do que interregionais. Não que não exista mais, mas esse processo de imigração interregional deu uma cessada, tá? Não que não parou, mas ela diminuiu. Então, hoje a gente tem uma migração mais intra-regional. Perceba, então, que dependendo de onde eu me desloco, se é dentro do país ou fora, então eu classifico externa, ou migração interna, que seria ou inter, entre regiões, ou intra-regional, dentro da própria região, tá? Que é o que nós vamos estar falando mais hoje, a migração interna, tá? A externa a gente vai falar mais em outro momento. Também eu poderia também classificar esse deslocamento pelo tempo de permanência, se é uma migração definitiva ou se é uma migração temporária. A migração definitiva é aquela que a pessoa vai embora, vai morar num determinado lugar, tá? Isso não quer dizer que ela não possa voltar. De repente ela vai embora, ela vai morar lá de repente 1 ano, 2 anos, de repente por alguma razão ela volta ou ela vai para um outro lugar. Então essa definitiva não quer dizer que nunca mais ela vai sair, né? Mas basicamente ela vai com o objetivo de morar em um determinado lugar, certo? Por um determinado período. Então isso é uma migração definitiva. Pode ser que nunca mais ela saia ou pode ser que ela migre novamente para um outro lugar. Já temporário, o nome já diz, eu migro, eu sei que eu vou ficar apenas um pequeno período e volto, tá? Nós vamos ver que o grande exemplo no Brasil da migração temporária é a migração sazonal ou transumância, que ela é bem temporária. O cara sai, fica um determinado período fora, um tempo fora e depois ele retorna para o local de origem. Então, dependendo da permanência que um migrante, que ó, tá vendo? Ó, migrante, vocês perceberam que eu não coloquei nem I nem E migrante. Migrante, que é a pessoa que migra, a pessoa que se desloca, certo? Então, olha bem, presta bem atenção. Quando eu falo migrante, tá? Eu estou falando da pessoa que está se deslocando de um lugar para outro. Aí ela pode ser de uma forma externa ou interna. Perceba que se eu colocar um imigrante ou um emigrante, eu já mudo por completo o conceito que eu estou falando. Tranquilo? Tá. E também a forma de migração, ela pode ser de forma espontânea ou forçada. O que seria essa migração espontânea? Quando eu, Celilza, estou indo embora, morar em algum lugar, ou uma migração temporária, porque eu estou indo porque eu quero. Geralmente, essa migração espontânea, a grande causa, pessoal, seriam geralmente questões econômicas, que as pessoas vão geralmente em busca de oportunidades, outros lugares melhores e tal, ok? Já a migração forçada, alguma coisa está me obrigando a me deslocar. Pode ser uma migração forçada, muitas vezes, no aspecto de problemas naturais, vamos supor, uma longa seca que acontece, vamos pegar um exemplo, longos períodos de seca que aconteceram no sertão no Nordeste, tá? Que faz com que a população, por questões da seca, ela seja obrigada, ela seja forçada a ir embora do lugar. Pode ser, de repente, um grande desastre natural, tá? De repente, um grande terremoto, alguma coisa, sei lá, um grande tsunami, ou de repente um período de grandes enchentes que obriga, que força você a sair. Ou muitas vezes essa migração forçada, ela pode ser por conflitos, um conflito interno, uma guerra, pode ser uma questão, muitas vezes, de um conflito político, religioso, né? E aí essas pessoas que geralmente fazem essas migrações forçadas, muitas vezes elas se enquadram dentro do grupo de refugiados, certo? Que aí nós vamos ver que refugiado não é exatamente a mesma coisa que, por exemplo, um imigrante.
certo? Porque ele não faz uma migração espontânea, e sim forçada. Então, basicamente, pessoal, essa classificação é importante para você entender e inserir esses movimentos migratórios dentro do Brasil, ok? Ou dentro de qualquer outro país. Então, características gerais. Bom, então, os movimentos migratórios, quais são os mais comuns? Então, tem as migrações internacionais, que nós falamos, é o imigrar, emigrar e refugiados. Qual seria a diferença, que depois, em outro momento, eu vou falar um pouco mais, qual a diferença básica entre imigrante e refugiado? O imigrante é aquela pessoa que está chegando, certo, em um determinado país, mas ele está indo por livre e espontânea vontade. Geralmente ele está indo por questões econômicas, que é a grande causa que leva a população a se deslocar, são fatores econômicos, certo? Questão de desemprego, falta de oportunidade, melhores perspectivas de vida em outro lugar. Então, a grande causa é fator econômico, tá? Poderá ter outras questões, certo? Se for algo forçado, que eu sou obrigada a ir embora para um outro país, então essa pessoa, ela, na verdade, ela não seria um imigrante, ela seria um refugiado. E aí vocês vão ver que os direitos de um imigrante refugiado não são necessariamente os mesmos. Só que eu não vou entrar em tanto detalhe, que a gente vai falar mais da migração externa. Tranquilo? Nomadismo, vocês sabem, é um tipo de migração, hoje muito pouco, né, usual, mas ainda tem regiões, principalmente na África, né, regiões desérticas, que você tem povos nômades, né, que se deslocam de um lugar para outro, muitas vezes em busca de água ou de suprimento para suprir a necessidade básica, né, então essas pessoas que se deslocam. O êxodo rural, que nós vamos estar falando, que é um dos movimentos migratórios mais tradicionais do Brasil. A migração pendular ou diária, vamos estar falando também, a sazonal ou transhumância. A migração intrarregional, que nós já falamos. E nós vamos dar um destaque aqui da migração interregional, que é o meu grande foco na aula de hoje. E o êxodo urbano. O êxodo urbano eu vou falar agora, mas eu não vou entrar muito em detalhe depois, porque é uma migração que existe no Brasil, né? Como em outros lugares do mundo, mas não é algo predominante. O que seria o êxodo urbano? É quando as pessoas abandonam a cidade e vão morar no campo. Então, é a saída da cidade para o campo. Ora, quem que migra da cidade para o campo? Eu sempre falo que o cara que abandona a cidade e volta para o campo, ele tem que ter uma condição financeira bem mais regular, certo? Onde ele vai ter condições de sobreviver no campo, certo? Porque, de maneira geral, predomina mais ao contrário. O rural, o cara abandona o campo e vai embora para a cidade, buscar a sua sobrevivência. Então, geralmente, o êxodo urbano acontece com pessoas que já têm uma certa estrutura financeira, uma certa seguridade, né? Onde ele vai muitas vezes para o campo em busca de qualidade de vida. São pessoas que de repente vão morar no campo até mesmo por opções. Outros vão morar muitas vezes porque a atividade no campo passa a ser atividade básica, né? Então acaba abandonando muitas vezes a cidade para a zona rural, tá? Então é um processo que existe, mas não é predominante. Bom, dentro desses processos, dessas migrações, o mais tradicional no Brasil é o êxodo rural. E aí, quando você fala em êxodo rural, todo mundo, acredito que todo mundo sabe que êxodo rural é a saída do campo para morar na cidade. Para morar, certo? Não é o cara que sai para trabalhar e volta, tipo um boia fria, tá? Apesar que o boia fria, ele migra dentro da própria zona rural, né? Mas nenhuma, por exemplo, de uma transhumância, não é êxodo rural. O êxodo rural é uma migração permanente, como nós vimos. Aí o cara, ele abandona o campo e ele vai morar na cidade. Ah, ele vai ser eternamente morador da cidade? Não, ele pode um dia, de repente, por alguma razão, voltar para o campo, sei lá. Mas, assim, esse processo é bem mais dominante, a saída do campo para a cidade. Bom, no Brasil, quando que esse período iniciou? Ele inicia praticamente na década de 40 no Brasil, tá? Década de 40. Porém, ele acelera esse processo no Brasil após a década de 50. Ora, o que vai acontecer no Brasil na década de 50, a partir da década de 50, que vai começar a acelerar a saída do homem do campo para a cidade? Ora, acho que todo mundo sabe, acho que você já pensou qual é a grande causa. Qual é a grande causa? A industrialização brasileira, exatamente. Então, vai ser pós-década de 50, principalmente o governo Juscelino Kubitschek, que vai começar a acelerar essa saída do campo para a cidade devido ao processo de industrialização, que é um processo urbano, certo? Então, ele inicia nos anos 40, ele acelera no Brasil na década de 50, tá? Mas é a partir da década de 1970 que a população brasileira passa a ser
urbana. A gente vai ver isso no conteúdo próximo de urbanização. Até praticamente 1964, a maior parte da população brasileira era urbana, perdão, rural, e a partir de 1965, a maior parte da população brasileira passou a ser urbana. Mas como a gente fala em década, certo? Década, até mesmo porque o censo é feito por década, o censo demográfico, então a gente fala que a partir da década de 70, que representa praticamente, né, a década de 60, que a população brasileira passa a ser predominantemente urbana, certo? Então, a partir do momento que você vai ter essa saída do homem do campo e aumentar a população da cidade, você terá como uma consequência do êxodo rural o processo chamado urbanização. Então, êxodo rural e urbanização andam junto. Né? Então, eu falo que uma grande causa da urbanização, que é esse aumento, né, da população urbana em relação à rural, a grande causa é o processo de êxodo rural, que iniciou nos anos 40, 50 no Brasil, acelerou nos anos 50, 60, tá? E ainda ocorre. É lógico que hoje, mais de 85% da população brasileira, na média, no Brasil, tá? Hoje a gente está numa faixa de praticamente 86% da população urbana brasileira, população brasileira é urbana. Então, quer dizer, se eu tenho uma média de 85% a 86% da população vivendo na cidade, quer dizer que o número proporcional de pessoas vivendo no campo é muito menor. Só que eu não tenho 100%, então. Isso significa, então, o êxodo rural ainda é o processo que ocorre de uma forma mais lenta nesse século XXI, mas ela existe. Tá? Então, ela foi acelerada nesse período. Ora, o que causou e o que causa as pessoas a abandonarem a tua vida no campo e ir embora para a cidade? Concentração fundiária, esse é um grande fator no Brasil, a concentração de terra, que aí você não tem oportunidade, você não tem trabalho, e aí as pessoas acabam indo embora para a cidade em busca de emprego. A mecanização no campo, que é um dos maiores e mais importantes causador do êxodo rural, porque aí você vê a relação com a industrialização da década de 50, né? A mecanização chega, a automação chega, né? E é lógico que hoje uma máquina, uma coletadeira, uma semeadeira, você tem tudo máquina no campo, ela automaticamente vai reduzir o número de funcionários na zona rural, certo? E aí essas pessoas não conseguindo emprego, automaticamente ela migra para a cidade. Tá? E também um fator que pesou muito e ainda pesa, apesar que bem menos, é essa atração que a cidade exerce. Né? Porque as pessoas acham que na cidade ela vai ter condições, ela vai ter melhor condições de vida, saúde, educação, e que grande parte das vezes isso não é uma realidade. Certo? Então, essas causas ainda elas ocorrem no Brasil de uma forma muito lenta hoje, né? Porque o êxodo rural é um processo lento, mas ainda ocorre, certo? E eu falo que o êxodo rural é o grande movimento migratório do Brasil ainda. Tranquilo? Bom, só que aí tem um detalhe. Quando você fala em movimento migratório, nós falamos de êxodo rural, a gente viu que o êxodo rural ele vai causar o processo de urbanização. Então, a partir do momento, a partir da década de 70, que as pessoas migram para a cidade, a gente começa a observar que a gente vai ter mais movimentos migratórios urbanos, certo? Mais um movimento que é ligado muito ainda ao urbano e rural são as migrações sazonais, que são conhecidas no Brasil como transhumância. O que é a palavra sazonal? Sazonal, não tem nada a ver com sazon, pelo amor de Deus, você pensou nisso, descarta, tá? Eu sempre brinco. Sazonal, o que é algo sazonal? É algo periódico, temporário. Ah, esse problema é sazonal. Né? Ah, isso é algo, sei lá, um emprego sazonal, temporário, periódico, determinado período. Certo? Então, vai começar e vai terminar. Então, essa migração sazonal é essa migração, esse deslocamento temporário ou periódico que a população faz de um lugar para outro, de uma região para outra. No Brasil, qual é o grande fator? Ah, detalhe. Qual é a grande causa da migração sazonal? Geralmente são problemas naturais, ou secas, ou enchentes, ou invernos rigorosos, que não é o caso do Brasil, a gente não tem invernos rigorosos, tá? Mas, por exemplo, em regiões que você tem invernos rigorosos, que pessoas que vivem em áreas de montanhas, na época do inverno rigoroso, geralmente eles saem dessas regiões elevadas, vão para regiões mais baixas, onde o inverno é mais ameno, né? Então, existem várias causas no mundo. No Brasil, a grande causa seria a seca,
também a gente poderia dizer que um pouco de cheia. Se eu pegar a migração sazonal, por exemplo, no Pantanal, na época das cheias, que as pessoas têm que se deslocar das regiões mais baixas, regiões de cheias, e se deslocam para as regiões mais altas, vive um determinado período e volta, não deixa de ser uma migração sazonal. É uma migração sazonal, tá? Mas a mais marcante no Brasil é a do sertão no Nordeste. Por quê? Vocês sabem que o grande problema no sertão no Nordeste é a questão da seca. Então, no auge da seca, que é principalmente na época de primavera-verão, certo? O nordestino, por não ter emprego e não ter condições de sustento lá no sertão, ele migra para a zona da mata nordestina, certo? E a zona da mata nordestina, que é o que é a faixa litorânea, tá? É a região produtora de cana. Então, o que esse trabalhador rural muitas vezes ele faz? Ele sai da zona rural, muitas vezes até mesmo, ou ele até vive na cidade, mas ele tem uma experiência rural, e ele vai trabalhar, muitas vezes, na zona da mata nordestina, no corte da cana como boia fria, que no Nordeste é muito comum se chamar de corumbas, ou corumbás, tá? Corumbas, certo? Que seria essa mão de obra temporária, sazonal, onde ele sai do sertão, vai trabalhar na época da safra, no corte da cana, tá na zona da mata nordestina, a hora que termina o corte, terminou o trabalho, o que ele faz? Ele retorna para casa. Aí ele retorna com um certo dinheirinho, com uma graninha, certo? Aí ele vai viver um determinado período, que geralmente é o período que começa a chover no sertão, aí ele fica aquele período ali, aí quando a seca agrava a situação, ele migra de novo. Essa é a migração sazonal ou temporária ou chamada transhumância, que você tem na tua apostila, tá? O que seria a migração pendular? Uma das mais cobradas hoje em provas. A migração pendular, o próprio nome diz, lembra um pêndulo. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, se você pensar num pêndulo, vai, volta, vai, volta. Fica isso aqui, ó. Essa migração pendular, ela ocorre em áreas conurbadas. Isso é importante, áreas conurbadas. O que é uma área conurbada, Celilza? Lembra disso? O que é uma área conurbada? Nós não vimos ainda urbanização, mas vou dar o conceito. Conurbação é quando você tem uma união física entre duas ou mais cidades. Ou seja, elas crescem de tal maneira, o espaço urbano da cidade A com a cidade B, que daqui a pouco elas se unem fisicamente. Então você não consegue determinar aonde começa e aonde termina, ela fica tudo junto, certo? Então você cruza, você transita de uma cidade para outra, aparentemente como se fosse uma mesma cidade, mas são dois municípios diferentes, com administrações diferentes, certo? Mas elas estão grudadas, fisicamente falando. Então, elas estão conurbadas. A grande área conurbada do Brasil é a Grande São Paulo, que são 39 municípios grudados conurbados. Quem conhece São Paulo sabe. É tudo grudadinho. São Paulo, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Osasco. Então, você acha que você está na cidade de São Paulo, mas você já está no outro município. O que acontece? Que não é só na Grande São Paulo, né? Nós temos várias áreas conurbadas que a gente vai ver depois. Mas uma área conurbada, como as cidades elas grudam fisicamente, isso favorece o deslocamento de pessoas trabalharem, se deslocarem de um município para outro. Então, voltando no exemplo do estado de São Paulo, tem pessoas que, por exemplo, moram em Osasco, mas trabalham todos os dias na cidade de São Paulo. Então, sai cedinho, de madrugadinha, muitas vezes de São Paulo, pega diversas condições, ou condições próprias ou coletivas, né? Migram para São Paulo, trabalham o dia inteiro em São Paulo, almoçam lá, ficam lá, muitas vezes até estudam, e aí só voltam à noite para casa para dormir, né? Que a gente chama de cidade dormitório, né? O cara praticamente ele só vai para migrar. Então, a migração pendular, ela ocorre quando trabalhadores migram de outras cidades para uma outra. Então, exemplo, eu saio de Osasco e vou para São Paulo. Ah, mas só em área conurbada? Ela favorece. Eu coloquei que ocorre em áreas conurbadas, mas não exclusivamente. Então, por exemplo, Campo Grande não tem nenhuma outra cidade conurbada a ela, não tem nenhuma cidade grudada. Nem Terenos, que é pertinho, não é conurbada. Só você saber. Ou Cidrolândia, que é aqui do lado, né? 50 minutos de Cidrolândia. Ó, você sai daqui de Campo Grande para Cidrolândia, você pega espaço rural, então não é conurbada.
certo? A grande área conurbada, né, grande, entre aspas, aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, que eu poderia citar o grande exemplo, seria Ladara e Corumbá, que seria uma área conurbada. Mas, então vamos supor, Campo Grande, Terenos. O cara mora em Terenos, mas trabalha todos os dias em Campo Grande. Então, o que ele faz? Apesar de não ser conurbada, ele sai cedinho de casa, pega um ônibus ou a condução própria, vem para Campo Grande, trabalha o dia inteiro, fica o dia inteiro e ele só retorna à noite, né? Para dormir em casa. Isso é uma migração pendular. Gente, é a migração que mais cresce. O Enem adora a migração pendular, tá? Que é um movimento que a tendência é cada vez crescer. E detalhe, antigamente a gente falava que era de uma cidade para cidade. Hoje a gente fala que é de bairro da periferia para o trabalho, para o centro. Por quê? Porque quando as cidades elas começam a crescer muito, geralmente a maior parte dos empregos estão nas regiões centrais, geralmente. Aí o que acontece? As pessoas elas são obrigadas a cada vez morar em bairros mais distantes. A gente vai ver isso em urbanização. A gente chama de periferização, né? Vai morar na periferia, né? No entorno desse centro. E aí todos os dias ele tem que sair lá do bairro, a quilômetros distante, pegar lá de repente um ônibus, um trem, um metrô, ou 2, 3 ônibus para ele se deslocar e chegar aqui no centro da cidade. Aí ele não dá para ele ir para casa e voltar, então ele fica aqui no centro e ele só volta à noite para casa para dormir. Então hoje a migração pendular ela ocorre entre cidades ou entre periferia e centro da cidade. E a grande causa, pessoal, é o trabalho, certo? E por isso que é uma das mais perguntadas hoje em provas, né? Porque é a migração que mais cresce. Cada vez você vai ter que se deslocar mais, muitas vezes em busca de trabalho. Vou dar um exemplo que com certeza vocês conhecem, né? Vários professores aqui em Campo Grande moram em Campo Grande, a família está aqui, a casa está aqui, mas, por exemplo, vai uma vez por semana dar aula, por exemplo, em Dourados. Vai lá, dá aula uma vez por semana em Dourados, e aí ele volta. Ele faz uma migração pendular. Tipo a gente, tá? Então essa é a pendular. Bom, outra migração agora que nós vamos falar são as interregionais. Essas são mais detalhadinhas, tá? As migrações interregionais, como eu falei para vocês no início da aula, é entre as regiões. Na verdade, essa migração ela sempre ocorreu durante toda a nossa história. Né? Então, diversos ciclos econômicos fizeram o brasileiro a migrar de um lugar para outro. Então, se você pegar, vou pegar os ciclos mais recentes, né? O ciclo da mineração, tá? Ah, mas Elisa, a mineração, sim. Se você pensar, por exemplo, quando você fala em ciclo do ouro, todo mundo lembra de Minas Gerais. Mas você não pode esquecer que eu tive o ciclo do ouro em Goiás e Mato Grosso. Inclusive, várias cidades surgiram no interior do Brasil por causa da extração do ouro. Então, com a descoberta do ouro em Goiás, por exemplo, em Mato Grosso, ou em outros lugares do interior, até mesmo de Minas Gerais, as pessoas se deslocavam muitas vezes naquela época lá do Rio de Janeiro, né, que passou a ser a capital, que era o grande centro, e migravam para essas regiões e se fixavam ali, né? Porque elas tinham que ficar ali para extrair aquele produto. Então, a partir do momento que ela migra, ela saiu de um lugar e foi para uma atividade da mineração, ela fez uma migração interregional, né? Você pegar o ciclo do café no século XIX, quantas pessoas migraram para o interior, né, para o ciclo do café, ciclo da borracha, né, no finalzinho do século XIX, início do século XX, um dos ciclos mais importantes que levou muita gente a migrar, principalmente, né, não só de outros países, mas do Brasil, principalmente do Nordeste, indo para os seringais, né, principalmente na região do Acre, Rondônia, né, até mesmo o estado do Amazonas. Então, as pessoas migravam para a extração da borracha, né, das áreas dos seringais. E outros ciclos econômicos, né, da criação de gado e vários outros. Então, na verdade, essa migração interregional é uma migração muito antiga, né, então não é algo recente. Porém, ela é bastante marcante no século XX. E o que você tem que saber? Você tem que saber, essa migração interregional, o período, que década que aconteceu, o que essas pessoas migraram, por que elas foram e de onde geralmente elas saíram. Aí vocês vão perceber, depois a gente vai ver no mapinha, que vocês têm até na tua apostila, que a região que mais saiu, a população mais saiu foi do Nordeste. Então, a região que mais saiu, gente, foi do Nordeste. Tanto é que você vê nordestino em todos os cantos do Brasil. Mas quais seriam os principais fatores do século XX?
Então, primeiro, essa migração interna e interregional, ela cresce a partir de 34. Por que 34? 34, pessoal, nós estamos ainda na crise da cafeicultura, tá? E por quê? 34 vai ser quando vai ser criado a lei da cota, onde começa a restringir a entrada de imigrantes, principalmente os italianos que vieram para trabalhar no ciclo do café, a gente vai ver isso depois, certo? E como restringiu e teve uma grande queda da chegada de imigrantes indo para diversos lugares do Brasil, e ter uma maior integração entre as regiões brasileiras, começa a ter um movimento migratório interno. Inclusive, uma das causas da lei da cota foi que muitos nordestinos estavam começando a migrar para a região sudeste, em busca de trabalho. Então, eu não tinha mais necessidade de tantos imigrantes. Depois a gente vai estar vendo. Então, começa a acelerar a partir da década de 30, mas a migração interregional ela vai realmente marcar na década de 1950, após a década de 50. Aí, quando eu falo década de 50, você vai lembrar da concentração industrial, final da década de 50, governo JK. Não esqueça que a industrialização já começa antes, né, no governo Vargas, que vai pegar a década de 30, 40 e 50. Então, a década de 50 começa a ser marcada no Brasil pela industrialização. E vocês sabem, a gente vai ver mais à frente, que essa industrialização ela vai ficar concentrada na região sudeste. Como ela concentrava no Sudeste, principalmente em São Paulo, ela vai ser a grande área de atração. Aí você começa a entender por que São Paulo, por que a região Sudeste atraiu tanta gente. Por causa da concentração industrial. As pessoas acreditavam que iam ter oportunidades e empregos nas indústrias, que nem sempre isso aconteceu. Tá? E o maior grupo que vai migrar para a região Sudeste, principalmente São Paulo, vão ser os nordestinos. Tranquilo? Bom, quais outros fatores? Então, entre a década de 50 e 60, nós também tivemos a construção de Brasília. Vocês sabem que Brasília foi construída no governo JK e foi inaugurada em 21 de abril, tá? 21 de abril, feriado de 21 de abril, né? É aniversário de Brasília, não é só Tiradentes, mas é aniversário de Brasília. 21 de abril de 1960, foi inaugurado Brasília no governo JK. E para você construir Brasília lá no Brasil Central, né, aqui no Brasil Central, né, no meio do estado de Goiás, eu precisava de muita mão de obra. E quem muito veio para trabalhar, não somente eles, mas principalmente eles, o nordestino, que foram conhecidos como os candangos, certo? Quem conhece Brasília sabe como os nordestinos estão presentes na vida do Distrito Federal, certo? Até mesmo culturalmente falando. Quem nunca ouviu falar da famosa cocada nordestina de Brasília, né? Pô, não? Cara, você ir para Brasília e não comer a famosa cocada, né, de Brasília, feita pelos, né, característica típica dos nordestinos, você não foi em Brasília. Então, vai nas feirinhas lá, que você vai encontrar cocadas de todos os sabores, todos os tipos. Uma delícia, vale a pena. Então, os nordestinos, não só eles, mas principalmente eles, migraram para a região central para construção. E por ali muita gente permaneceu. Tá? Então, eu tenho a construção de Brasília. Na década de 70 e 80, nós vamos ter também a ocupação da Amazônia. Por quê? Você não pode esquecer que em 64 os militares chegam no poder, e aí nos anos 70 e 80 foram criados vários projetos de ocupação da Amazônia pelos militares. Inclusive a criação da Zona Franca de Manaus. Vocês sabem que a Zona Franca é uma área de isenção de impostos. O objetivo deles era atrair as indústrias para a região da Amazônia, e aí eles criaram uma Zona Franca, uma área de isenção de impostos em Manaus, tá, para atrair a indústria. Então, muita gente foi para a região da Zona Franca também, na região de Manaus, em busca de emprego, que não surtiu o efeito esperado, mas atraiu muita gente e favoreceu a ocupação da Amazônia, tá? Principalmente o estado do Amazonas. E também vai ser criado grandes projetos minerais nos anos 70 e 80, principalmente na década de 80, como, por exemplo, o projeto Grande Carajás. Aí você tem projeto Grande Carajás, projeto Trombetas. Na década de 80 vai ser a região de Serra Pelada, né? A grande extração de ouro na Serra Pelada, no Pará. Então, muita gente começa a ir para a Amazônia nos anos 70 e 80, principalmente, em busca de emprego, de oportunidades. Né? Vocês sabem que, como eu falei, a questão econômica é a que mais pesa. Tranquilo? Tá. E aí, um outro fator que é cara, quem vai prestar vestibular aqui na nossa região, você nunca pode esquecer, é durante a década de 70 e 80. Entre a década de 70 e 80,
A nossa região centro-oeste virou a nossa grande área agrícola, a grande fronteira agrícola. O centro-oeste e depois o norte do país. Vocês sabem que a década de 70 vai marcar a região do centro-oeste pela chegada dos migrantes, não só paulistas, mas principalmente sulistas. Vocês sabem que quando você fala em atividade agrícola, não pecuária, mas agricultura na nossa região, tá? É sulista, principalmente os gaúchos. É só você andar aqui no estado e você ir na região de Chapadão do Sul, São Gabriel, Maracaju, Cidrolândia, a quantidade de sulistas que estão na região. A região de Dourados, a quantidade de sulistas que domina a produção agrícola, tá? E isso só aconteceu na nossa região depois da descoberta do problema do solo da região centro-oeste, que é a acidez, e a técnica de correção, que é a calagem do solo que você adiciona o calcário. A partir do momento que descobriram que o nosso solo tinha um problema, ácido, mas que se eu fizesse a calagem, né, que é adicionar o calcário, corrigindo o pH do solo e adubando, eu posso plantar o que eu quiser. Hoje vocês devem saber que a região centro-oeste é a maior região produtora de grãos e de oleaginosas do Brasil, com destaque para o estado do Mato Grosso, certo? E vocês imaginam como isso favoreceu a chegada de imigrantes. Eu sempre falo que se vocês pensarem na sua família, e eu acredito que se eu estivesse fazendo essa pergunta em sala, a grande maioria erguer a mão, talvez não você, mas talvez os seus pais e seus avós, com certeza, aqui no Mato Grosso do Sul, eles não são sul-mato-grossenses, eles vieram de outros estados e de outras regiões brasileiras. Ou eles vieram do sul, ou muitas vezes do sudeste. Tem alguns que vieram do nordeste, do norte, mas a grande maioria é sul e sudeste, certo? Se vocês pensarem nos seus pais e nos seus avós. Vocês, a geração de vocês, eu falo que a geração da década de 90 para cá, é uma geração mais sul-mato-grossense, porque essa migração, essa chegada de gente para nossa região deu uma paralisada, né, da década de 90 para cá. Mas se você pegar quem chegou aqui nos anos 70, 80, eu sou um exemplo, eu sou paulista. A minha família veio do interior de São Paulo para cá na década de 70, em busca de oportunidade, um estado novo, depois ele vai ter a divisão do estado em 77, vai atrair mais gente, né, principalmente para Campo Grande, porque passa a ser a capital do novo estado. Então, se você for ver, o Mato Grosso do Sul, como vários outros estados do Centro-Oeste, é um estado composto por grande parte da população de migrantes e que fizeram migrações interregionais. É paranaense, é gaúcho, é paulista, é mineiro, né? Aí tem também da região, né? Ou dos países vizinhos, certo? Agora, por que eles vieram? Por que a gente ficou tão marcante? Porque a nossa região virou a grande fronteira agrícola. E depois que a ocupação aconteceu no Mato Grosso Sul, Mato Grosso e Goiás, começou a ter na década de 70, 80 para 90 para a região norte, certo? Indo para sul do Pará, Tocantins, vocês sabem que hoje o Tocantins é a grande área agrícola brasileira hoje, a grande nova área, a região do Matopiba, né? Que seria as regiões que pegam Matopiba, nas iniciais, MA Maranhão, Tocantins, P, Piauí, B, Bahia, certo? Nós vamos ver isso mais para frente. É a nova área agrícola, que a gente fala, a nova da nova, né? Porque ela passou a ser a grande área da década de 90 para cá. Mas a nossa região, pessoal, ela tem uma atividade agrícola importantíssima e grande parte formada por esses migrantes, certo? Cidades surgiram na nossa região, como São Gabriel do Oeste, certo? Em consequência da migração. Tranquilo? E aí, a partir da década de 2000 para cá, entrando no século 21, né, 2001 para cá, as migrações, elas são mais por questões socioeconômicas e elas são mais internas, regionais. Então, não que não ocorra, mas diminuiu muito aquelas migrações, o cara sair de um extremo e ir para outro extremo do Brasil, sair de um lugar lá de uma região e ir para outra, cruzar o Brasil, como foi feito nos anos 50, 60, 70, 80, até os anos 90. Hoje as migrações elas são feitas mais dentro da mesma região, então ela é mais intra-regional, geralmente entre cidades, e as cidades que mais atraem essas pessoas, nós vamos ver no próximo capítulo, são as cidades de médio porte. Cidades que elas oferecem uma certa infraestrutura e ela tem qualidade de vida. A pequena não atrai muito, a grande as pessoas estão querendo sair pelos problemas, né? Então as médias são as que mais atraem, tá? E aí vocês têm na apostila de vocês esse mapinha aqui,
que é um resumo dessas migrações, certo? Então, no caso, se você pegar aí na década de 50 e 60, tá? Você vai ter uma migração, perceba que a grande área de saída, você pode ver, sempre é o que? Região Nordeste. Quanto mais larga for a seta, maior é a saída, certo? Então, você vê, nos anos 50 e 60, as pessoas começam a sair do Nordeste e vai para outras regiões, e nos anos 50 e 60, olha o fluxo de pessoas que vem para cá, Sudeste, tá? Principalmente, né, São Paulo, olha aqui, né? Devido ao processo de industrialização. E aqui, no caso, esse que está vindo na região centro-oeste, nos anos 50 e 60, a construção de Brasília, ok? Aí, nos anos 60 e 70, perceba que o Sudeste continua atraindo, aumentou a saída de nordestinos, pode ver que ficou mais larga, certo? Você está vendo que os nordestinos começam a migrar, indo para o Amazonas, Zona Franca de Manaus, e os projetos minerais, tá? E também, eu começo a ter a saída da região, sul e sudeste, vindo para a região centro-oeste. Perceba que aqui, o centro-oeste só veio por causa de Brasília, certo? Aqui já é outro fator, já são outros fatores, certo? E aí, já na década de 70 e 80, essa migração continuou ocorrendo, mas perceba que agora a nossa região virou um lugar de passagem, né? E estão indo para outras regiões, inclusive do norte do Brasil. Entenderam? Então, esses mapas, eles retratam mais ou menos, né, a grande migração interna que teve, né, interregional, entre a década de 50 até a década de 80 para 90. Aí começou a cessar e hoje é uma migração mais interna. Ok? Bom, e aí o que acontece? Vocês sabem que muito nordestino saiu da sua região e veio para o Sudeste, que seria essa setinha aqui, o azul. Certo? Ok? Como teve muita gente que saiu, por exemplo, do Paraná e foi para a região norte, certo? Por exemplo, na época da década de 80, em busca de terras na Amazônia. Como também teve muito mineiro que saiu para o Rio de Janeiro, certo? Em busca de oportunidades. O que acontece? Vamos pegar o grande exemplo do Nordeste aqui. O nordestino sempre foi a região de repulsão, de saída, e o Sudeste sempre foi região de atração. O que acontece? A partir da década de 90, todo esse movimento de ir para essas regiões, como nós acabamos de ver, ele começa a dar uma diminuída. E aí, a região Nordeste, a partir dos anos 90 do século 21, começa a atrair vários setores industriais, até mesmo por mão de obra barata, incentivos fiscais. E a região Nordeste começa a ter um relativo desenvolvimento. Novas oportunidades surgem. E aí o que acontece? Muitos nordestinos que saíram décadas atrás, nos anos 50, 60, 70, 80, começaram a ver que aquela migração para o Sudeste não resolveu o seu problema. Mas ele continua a mesma situação. Né? E aí ele começa a perceber que se ele voltar para o local de origem, ele poderá ter oportunidade, porque a região está oferecendo mais oportunidade, e ele está próximo da família. E aí começa a ocorrer uma migração que até a década de 90 a gente não falava, é a chamada migração de retorno, que ocorre quando esses migrantes, né, o migrante que saiu da sua região algumas décadas ou anos atrás, volta para a sua região de origem. Então, um exemplo, o nordestino, né, que foi para o Sudeste e está voltando, tá? Muitos sulistas que foram para a região norte estão voltando e muitos mineiros que foram para o Rio de Janeiro estão voltando para o seu local de origem. Essa é a migração de retorno, certo? É uma migração que ela é bem mais recente. Se você falasse disso lá nos anos 80, ninguém falava de migração de retorno, ninguém estava voltando, as pessoas eram saindo. A partir da década de 90 para a década de 2000, né, já entrando no século 21, a gente começa a perceber que a migração de retorno tem crescido muito, muito. Muita gente volta para o seu local de origem, até mesmo porque a vida dele não mudou. Né? Então ele acaba voltando, ou muitas vezes até mudou, né, como muitos aqui na Amazônia, ou até mesmo alguns no Nordeste, a sua vida mudou e agora ele tem a opção, né, de voltar para o local de origem, próximo da família, da sua cultura, tá? Então é uma migração bastante importante. Entenderam, gente? Bom, então aqui a gente encerra as migrações internas. Em outro momento a gente vai falar das migrações externas, mas é um assunto, pessoal, que cai muito, tá? E aí, pessoal,
Como é um assunto que cai bastante, isso não só em vestibulares como em Enem, vocês prestem bastante atenção nas perguntas, certo? Preste atenção se ele está falando em relação a quem está saindo ou o lugar que está chegando. Muitas vezes você até sabe o assunto, mas o aluno erra, porque ele está querendo saber do fator que está fazendo a saída, né? E muitas vezes está pensando no contrário, o cara está chegando, ou vice-versa, tá? Então prestem atenção, cuidado com os termos, preste atenção nas afirmativas da questão, resolva os exercícios e mais para frente a gente vai estar falando de outro movimento migratório. Tá, gente? Um beijo para vocês, né? Vou estar desligando aqui. Um beijo e a gente se vê na próxima aula, tá, gente? Beijão para vocês. Tchau, tchau.